sobre a reencarnação. Quem sabe, né? Não seria legal poder voltar e jogar o jogo novamente? É o que ele puxa aí no seu refrão final. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui com a nossa outra convidada, que é a Aline Serpa. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o projeto Iniciativas de Mudanças. Olá, Aline. Oi. Fala um pouquinho aí de como você conheceu esse trabalho, como ele se desenvolve, a sua fundação. Eu sei que tem uma história muito bacana aí, muito longa e muita coisa para contar. Tentar resumir, mas primeiramente obrigada pelo convite, é um prazer. Iniciativas de Mudança é um movimento mundial que busca nas suas ações a transformação individual das pessoas para que a gente assim consiga promover uma transformação global. Ela foi fundada, esse movimento foi fundado por Frank Buchmann a partir da convicção dele pela transformação do homem. Ele mesmo teve uma experiência de transformação e ele entendeu que toda mudança que ele queria ver na sociedade, inclusive em núcleos em que ele participava, onde ele tinha conflitos, como todos nós temos, precisava essa mudança acontecer, precisava que alguém tomasse a iniciativa de transformação e ele resolveu fazer isso. Só que isso foi em 1908. Essa ideia não é nova, né? Mudar primeiro assim, para depois mudar o mundo, não é uma ideia nova. Jesus Cristo fez isso, homens antes de Jesus Cristo e depois fizeram isso, batalharam para a disseminação de ideias como essa. Mas esse movimento, que na ocasião se chamou rearmamento moral, porque também foi um movimento bem pré-guerra, ele deu muita força na época prévia à Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto as comunidades se rearmavam, né, de novo para uma nova guerra, eixo e aliados, Frank Buchmann pensava que as pessoas, né, as nações, as comunidades precisavam conversar e buscar em si onde elas deveriam se transformar para evitar a guerra. Infelizmente a guerra não foi evitada, mas deixou o movimento, deixou um legado fantástico, enorme. Já são mais de 100 anos de sua fundação. Em 2001 transformou-se em Iniciativas de Mudança, é o mesmo movimento, continua com a mesma base, mas se transformou a linguagem de hoje, as metodologias da geração atual e como ela recebe essa mensagem de transformação pessoal. Aline, conta um pouquinho a história do Frank. Bom, Frank Buchmann foi um pastor luterano, ele era muito jovem, trabalhava na universidade do YMCA, no Massachusetts, se não me engano, enfim, nos Estados Unidos. E ele ficava muito contrariado de ver que jovens, mesmo já naquela época, estavam enveredando-se para o caminho de álcool, e no campus universitário havia uma grande confusão, enfim, um desordem realmente grande, e os dirigentes da universidade não faziam muito por isso, enfim, eles tinham ideias bem divergentes sobre como levar aquela situação adiante, e claro, cada um queria impor o seu método para resolver isso. Era uma questão política muito forte na universidade e dali houve a tensão realmente. Ele foi aconselhado por amigos a se afastar da universidade, tirar um tempo para ele foi para a Suécia, e lá ele teve um momento só com ele, e um lugar onde ele teve uma inspiração chama-se Keswick, onde em 1908 ele escutou sinceramente do coração dele que, por mais que a visão dele ele entendesse que fosse boa, melhor ou a mais correta, mas pelas tensões, pelos conflitos, ele precisava pedir perdão. Ele escreveu 6 cartas de pedidos de perdão aos 6 amigos com quem ele tinha entrado em conflito lá da universidade, e sinceramente ele pediu perdão independente do retorno dessas pessoas. Ele sabia que se ele queria um mundo transformado, precisava ele mesmo transformar nessa situação, e ele sentiu uma coisa muito forte dentro dele,
passou a compartilhar essa história com várias pessoas e muitas acabaram se juntando a ele no que se chamou um movimento, no que se chamou um grupo Oxford na ocasião, que foi o precedente ao rearmamento moral. E mais pessoas se agregaram a ele, levando essa ideia de mudança pessoal a todo mundo. Depois o grupo Oxford se dividiu em dois e uma parte transformou-se nos Alcoólicos Anônimos, conhecido mundialmente, e uma outra parte se transformou em rearmamento moral. E atingiu os 5 continentes do planeta, teve um papel importantíssimo na reconciliação de nações, na reconciliação de pessoas. A história é bastante longa, mas basicamente é isso, uma transformação que foi muito íntima e individual, não só dele, de muitas pessoas, ele influenciou muitas pessoas e acabou influenciando em questões históricas do nosso planeta. Eu soube também que até o neto do Gandhi, né, participou também desse projeto. O rearmamento moral ele tem sedes em alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, em Petrópolis. E um dos lugares que nos anos 60 foi constituído chama-se Panchgani. Eu tive a alegria de estar lá na Índia. E esse local, quando ele foi construído, o Rajmohan Gandhi, que é o neto de Gandhi que vocês se referem, ele na verdade, participou da construção desse lugar e levou ajudou muito, ele abraçou totalmente a ideia de transformação pessoal, porque Gandhi, o avô, o grande Gandhi, Mahatma, ele realmente pactuava totalmente com essa ideia de transformação pessoal. A vida dele foi o exemplo vivo dessa mudança. Rajmohan foi um dos netos que mais seguiu o seu caminho e viu no rearmamento moral, que tinha esse nome na ocasião, viu a condição de trabalhar por um mundo melhor e transformado. E o Rajmohan Gandhi, ainda jovem, ajudou na fundação desse local, de Panchgani. Mas, recentemente, em 2008, 2009, 2010, ele foi presidente do que chamamos Associação Internacional do Iniciativas de Mudança. Aline, aqui no Brasil, né, você acabou de se referir que tem uma sede, né? Nós temos uma sede em Petrópolis. Como é o trabalho, assim, a frente de trabalho aqui no Brasil? Como é que tem reuniões? Como é que se desenvolve isso? O trabalho no Brasil, só para dar um breve histórico, ele começou nos anos 50, final dos anos 50, 60, foi quando a gente adquiriu, eu não era nascida, mas eu conheço muito bem a história, foi adquirido essa sede em Petrópolis e lá, até hoje, desde aquela época até hoje, existem encontros, conferências, conversas com pessoas de todo tipo de classe social. São encontros com taxistas, encontros com portuários, com comunitários, com jovens, com mulheres, com empresários, industriais, estudantes, enfim, diferentes núcleos que exercem uma particularidade, precisam expressar o que sentem, precisam entender em que ponto podem transformar-se individualmente, para enquanto grupo serem mais efetivos no que querem para o melhor para a sociedade. Então, o Iniciativas de Mudança, nem antigamente nem hoje, tem qualquer vínculo político partidário, religioso, não tem qualquer vínculo que tendencie para um lado ou para o outro. O que falamos de mudança pessoal não se trata de uma direção em que o movimento imponha, mas é somente uma sensibilização que as pessoas pensem em mudar-se para o que elas compreendem que deve ser melhor à luz da inspiração, porque alguns de nós acreditamos em Deus, da inspiração divina ou da sua consciência interior. Então vocês trabalham muito essa questão da reforma interior. Totalmente. Apesar de não ter nenhum vínculo com religião. Então vocês se tornam abertos, né, a todos. Inclusive a quem não tem religião. Inclusive a quem não tem religião. É muito interessante isso, porque a pessoa simplesmente se sente à vontade e ela pode entrar num movimento desse
sem medo de estar se vinculando, porque parece que existe uma pressão, né? Nem toda pessoa, não sei, religião, isso aí é uma coisa assim estranha, e ali ela se sente à vontade. Muitas vezes isso é confundido, né? Infelizmente as ideias de mudança pessoal estão somente vinculadas, muitas vezes elas estão somente vinculadas a um aspecto religioso, e eu acho que existem muitos movimentos de transformação pessoal, não é só iniciativas de mudança, e que realmente promovem uma mudança, uma reforma íntima, como você colocou. Ter essa diversidade, não só de religiões, mas de pensamentos, de bases sociais, de etnias ou, enfim, classes de forma geral, só dá riqueza ao movimento, porque essa diversidade cria perspectivas variadas e aquele preconceito que eu tenho com o outro, ele começa a se desfazer, porque ele é uma pessoa como eu. Uma Árvore quer fazer uma pergunta ali. Aline, é um prazer receber você aqui no programa Despertar da Consciência. Primeiro, a gente teve a oportunidade de conhecer o movimento de iniciativas de mudanças e ler alguma coisa a respeito. Inclusive, saber que o próprio Gandhi foi contemporâneo de Frank Buchmann e elogiou o rearmamento moral, que era o nome usado na época, como a melhor coisa que o Ocidente havia levado para a Índia. O que para mim é muito tocante, porque o princípio do rearmamento, da iniciativa de mudança, é começar em você mesmo a mudança que você deseja no mundo. E também li sobre o empenho dele, logo após a Segunda Guerra Mundial, em fazer a reconciliação. E é um trabalho que é feito, pelo que eu vejo na África, pelo que eu vejo no Círculo de Criadores da Paz, é um trabalho que é feito até hoje, não é verdade? Sim, uma das passagens que mais me tocam é quando, nessa época de muita guerra no mundo, que no final dos anos 40, início dos anos 50, já com o centro de Kohl, na Suíça, um grande palácio, onde até hoje existem conferências de verão que lotam o espaço durante 2 meses com 500 pessoas. Enfim, mesmo já naquela época, o centro recém-constituído estava recebendo pessoas para uma ação sobre o que fazer com o mundo nesse pós-guerra, e muitas pessoas, muitos franceses, muitos americanos, muitos ingleses, pessoas de vários países do que chamávamos os aliados, não queriam receber os alemães na ocasião. E eles trabalhavam por transformação pessoal, mas eles rejeitavam os alemães. E, por exemplo, foi quando Frank Buchmann chegou e disse: como vocês querem reconstruir o mundo sem os alemães? Isso é impossível, não tem como a gente reconstruir o mundo sem aquele que fere, aquele que mata. Todo mundo está aqui por uma razão, isso tem total ligação com o tema que a gente está falando hoje. Todo mundo tem que estar aqui por uma razão, e mesmo que não se acredite na reencarnação, o fato é que a gente não está aqui por acaso. E mesmo os alemães, mesmo aqueles que mataram tantas pessoas, e na ocasião isso era uma ferida muito aberta, porque muitos dos que tiveram que perdoar lá perderam parentes, perderam filhos durante a guerra, mortos por alemães e de outros países. Então, o desafio de perdoar era algo muito forte, talvez inimaginável para os dias de hoje, especialmente no Brasil, onde a gente não vive guerras dessa ordem, né? Vivemos poucas guerras. Sobre as ações de hoje, não existe um grande desafio à frente, assim, palpável, mas existe aquele desafio obscuro, que é a gente não aceitar as coisas como elas são, não aceitar a opressão, não aceitar a violência moral, física, não aceitar simplesmente sermos infelizes, né? Os Círculos de Criadores de Paz que você propôs, na verdade, é um programa mundial que tende cujo objetivo é trabalhar com mulheres para que mulheres possam se fortalecer. O mundo foi muito feito para homens, e o próprio rearmamento moral, iniciativas de mudança, tem uma consciência em relação a isso, né? O homem moldou uma sociedade muito
fortemente apoiada em valores para o homem, e a mulher teve seu valor reconquistado, ou finalmente conquistado, poderíamos dizer até um pouco recentemente, mas mesmo assim muitas mulheres de todas as partes do mundo ainda vivem situações de muito desprivilégio e humilhação. Às vezes nem tanto, mas elas carregam um ranço sobre isso, carregam uma estima muito prejudicada, uma autoestima muito prejudicada. Os círculos de criadoras de paz é para justamente recuperar essa autoestima, recuperar o que elas têm de melhor, o que elas precisam também, quer dizer, tocar em questões que elas precisam enfrentar, que estão às vezes muito dentro do coração delas, e poder finalmente serem protagonistas de mudanças e que elas possam promover em suas próprias famílias, em suas comunidades, nos seus trabalhos. A mulher, ela talvez tenha, é nisso que esse programa acredita, que faz parte da iniciativa de mudança, né? Ela talvez tenha um papel diferenciado em relação ao homem, né? Cada um tem sua grande valia dentro da família, mas ela é uma conciliadora natural. Se ela quiser, ela pode promover grandes feitos dentro da sua família, aproximar pai e filho, aproximar-se do marido. Ela pode promover um ambiente de construção e de crescimento do trabalho. Esses círculos de paz, né, eu achei um projeto bem interessante, porque dá justamente um foco, uma questão que está muito esquecida e abafada pelo machismo, que assim, a sociedade carrega aí ano após ano, e vejo hoje ainda um forte machismo, às vezes dentro das mulheres mesmo. Elas ainda não aceitam, não entendem certos conceitos de liberdade e distorcem um pouco isso. Acho que tem que haver realmente todo um processo de reeducação para que haja o respeito, né, que acho que é a base de tudo. E a mulher, sem dúvida, né, esse instinto de maternidade natural, de agregar, de conciliação, eu vejo que o ranço que ela tem, a mágoa que ela tem de ter sido oprimida durante muito tempo, abafou isso. E isso precisa ser trazido de volta. A minha pergunta as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais, provavelmente existir alguma coisa que a pessoa possa consultar a internet e conhecer como funciona a sistemática do Círculo de Criadoras da Paz. Bom, esse programa ele é feito, na verdade, em 10 encontros, com grupos de 6 a 8 mulheres, além das facilitadoras. Nós temos agora constituído o grupo de uma dupla com facilitadoras aqui no Brasil. E o programa é constituído de 10 encontros, como eu falei, pontos de encontro, na verdade, onde se debate paulatinamente alguns temas onde vão sendo explorados aspectos íntimos e mais íntimos de cada pessoa, e elas compartilham experiências pessoais, compartilham reflexões que são estimuladas pelas facilitadoras. O resultado final seria uma pessoa que conseguiu conhecer-se muito mais depois desses momentos e consegue se sentir empoderada para agir mais proativamente em pontos da sua vida pessoal e profissional que estejam precisando de uma intervenção. Porque talvez coisas de anos, décadas, um casamento, um chefe, um filho com quem não se fala, enfim, tantos de nós temos tantas coisas, temos conflitos, coisas veladas e quase ninguém fala. No mínimo, é uma oportunidade de abrir o seu coração e falar sobre coisas que você não falaria para ninguém, talvez, e ali você se sente um ambiente de confiança para isso. Para participar desse programa, eu sugiro que a interessada ou o interessado que queira chamar a atenção de uma amiga, uma filha, enfim, alguém que gostaria de participar de um programa assim, eu proponho que veja a página do nosso movimento, o www.iofc.org/pt-br. Repete pra gente. www.iofc, que é a sigla do movimento em inglês, né? iofc.org/pt
/PT-BR, PT de português BR, Brasil. E lá tem, na verdade, notícias. Você pode mandar diretamente para a equipe aqui no Brasil, que fica sediada no Rio de Janeiro. É o iniciativasdemudança@br.iofc.org. Iniciativas de Mudança, sem cedilha, né? @br.iofc.org. Esse projeto aí do Círculo de Paz teve uma história bonita no início, né? Sim, na verdade eram conversas ao redor do fogão. É um trabalho que começou com diálogos de mulheres africanas que começaram a conversar e abrir seu coração diante de alguns temas, de algumas problemáticas que elas estavam passando. E essas conversas ao redor do fogão, na verdade, acabaram sendo sistematizadas para um programa que poderia atingir muito mais mulheres do que só aquele grupo daquela comunidade local. Então, é um trabalho que existe desde 1991, mas que a partir dos anos 2000 começou a trabalhar de uma maneira mais sistemática e hoje está presente no Brasil desde julho. Na América Latina já está há uns 3 anos, pelo menos, mas no mundo todo desde 91. Agora eu vou fazer aqui a minha sugestão, né? O Círculo de Paz é somente para as mulheres. Por que ainda ninguém pensou em fazer para os homens? Já pensou. Já pensou sim. Na verdade, a única coisa que a gente acredita é que talvez os gêneros realmente precisem ser, para esse tipo de trabalho, não como os trabalhos de iniciativas de mudança em geral, de jeito nenhum, mas da forma como está constituído hoje o programa, a gente pensa sim em fazer um programa, um círculo de criadores de paz para homens, separado de mulheres, porque a gente entende que as mulheres, no caso, se sentem mais à vontade falando para si próprias. Elas podem desabafar questões muito próprias que talvez alguns homens não compreendessem. Pelo menos a gente vê isso como um resultado, porque muitos estão com isso guardado dentro de si durante anos, talvez, e não são capazes de desabafar porque não se sentem levadas a sério. Muitos homens podem passar pela mesma coisa, então acho que se isso um dia acontecer, não existe ainda, mas se isso um dia acontecer, vai ser para um grupo de homens que possam falar de coisas também muito próprias e de desafios muito próprios do universo masculino. Isso que eu estava pensando aqui, matutando, assim, pode render aí um grande trabalho, porque nosso programa aqui, o Despertando a Consciência, procura apoiar esse tipo de trabalho, né? Essa iniciativa que possa levar a gente a ver além, né? A buscar realmente aí uma integração e um encontro entre todas as almas, entre todos os seres. Porque a gente não vê diferença entre um e o outro, não vê diferença entre raça, cor, é todo mundo junto. E cada um tem a sua história, tem os seus conflitos, tem os seus dramas, né? Tem as suas vitórias e derrotas. E quando você olha para esses universos masculino e feminino, tem dramas particulares realmente desse universo, mas que na verdade eles se encontram, porque um complementa o outro. Então eu acho que seria assim o máximo, eu já estou olhando assim lá na frente. O círculo de paz feminino, o círculo de paz masculino se desenvolvendo, sensibilizando a alma masculina, porque eu acho muito importante essa questão. Acabar com esse machismo, acabar com essa ideia de que o homem pode ser superior à mulher, o que tem que ser agressivo, tem que ser demonstrar uma masculinidade de forma agressiva, que não é isso, né? Olhando pelo lado chinês, digamos assim, tal, todo mundo é yin e yang, e cada um tem um pouquinho do outro. A mulher yin tem um pontinho do yang masculino, e o homem yang, mas tem um pontinho do feminino. Então nós temos esse conceito dentro da gente também. Essa sensibilidade está no homem também, mas ela está muito abafada. A gente vê coisas absurdas acontecendo
nosso dia a dia aqui mesmo, né, você vê a falta de cavalheirismo, né, de sensibilidade dentro do ônibus, às vezes, com os mais velhos, com as mulheres. Está faltando um desabrochar de sensibilidade no homem também. E vejo mulheres também com esses conflitos, tendo que lutar para se colocar no mundo. Eu acho que esse encontro depois, os dois juntos, analisando esses dois lados, ia ser muito maravilhoso, né? Analisando essas duas questões e se encontrando aí para encontrar pontos em comuns e trabalhar essa maturidade que os dois caminham juntos. Sem dúvida. Acho que a gente vai chegar nesse momento, acho que exige uma certa maturidade. A vida se dá em passos, né? E o próprio, apesar de mais de 20 anos de experiência com o Círculo de Criadoras de Paz, o amadurecimento, a leitura de pontos de sucesso e pontos de falhas que o próprio programa tem enfrentado, ainda mais como todo trabalho de iniciativa de mudança, ele é voluntário, ele trabalha com tentativa e erro para muitas coisas. Isso agrega valor porque a gente aprende muito e as gerações, conforme elas passam, também vão colocando novos desafios, né? As mulheres jovens de hoje não são iguais aos de 20 anos atrás, os temas que se debatiam eram outros e acho que no futuro vamos chegar a círculos com homens e que esses círculos de homens e mulheres possam juntos sentar e dialogar. Em relação ao que você falou sobre machismo, isso é muito verdadeiro. E isso está posto em mensagens muito subliminares em todo tipo de mídia que a gente ainda dá atenção. Em novelas, em filmes, em comentários de pessoas de influência, em ações sociais talvez, em algumas organizações e até em alguns trabalhos, né, nos escritórios, nas empresas. Subliminarmente, as pessoas estão ouvindo-se mensagens que reafirmam um papel muito restrito da mulher e um papel muito amplo do homem. E a gente não se apercebe disso e aceita isso. Isso deve ser combatido, isso deve ser conversado primeiramente, deve ser dialogado, deve ser colocado à mesa de forma sincera. As pessoas devem dizer como elas se sentem em relação a isso. Poxa, eu me sinto mal quando você fala que, quando você faz uma piada sobre dar um avental para uma mulher, dar um jogo de panela, você parece algo engraçado, mas isso toca numa ferida de séculos em que a mulher está aqui para servir ao homem. E ela é uma fonte de sabedoria, né, de forma geral, tão grande quanto o homem. Não é melhor do que ele, não está aqui para tomar o lugar de ninguém. Isso deve ser promovido em diálogos, isso deve ser promovido em trocas cada vez mais contínuas, onde o homem também possa ser estimulado a exercer a sua sensibilidade sem perder a sua masculinidade. Ou seja, que ele possa expressar seus sentimentos, que ele possa expressar isso através de palavras, através de lágrimas, através de opiniões, sem ter medo de um jogo equivocado. Então, isso deve ser cada vez mais desmistificado, desconstruído e a gente deve colocar a coisa muito mais ampla do que pensamentos segmentados, mesquinos e que só distorcem e perpetuam esse tipo de sociedade que estamos construindo, onde no final, resulta em violência contra a mulher, resulta em opressão, resulta em submissão, dependência da mulher em relação ao homem. O Círculo de Criadoras de Paz não toca efetivamente nesses temas, mas ele promove reflexões e autoconhecimento que dali resulta sim mulheres que queiram efetivamente trabalhar em alguns trilhos da luta pela mulher, ou simplesmente que as pessoas queiram ter uma personalidade reconhecida, não digo nem de um grande cargo, mas dentro da família. Não sou mais a filha, não sou mais a mulher, eu sou a Aline, tenho esse valor, penso dessa forma e gostaria de ser respeitada por isso. Esse é o grande
legado que os círculos de criadores de paz pretendem deixar para mulheres que participam desse programa. Eu achei assim perfeito. O programa vai estar à disposição sempre que tiver algo para ser falado, anunciado, algum projeto. Venha, por favor, use e abuse do nosso espaço aqui, que vai estar sempre aberto para você também. Muito obrigada. E a gente vai assim, descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa ainda aí pra gente desencavar. Vamos tocar aqui mais uma música. Esse aqui é Reencarnação. Reencarnação, é um samba de raiz, né? Do Geraldo Filme.